Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC, um programa apoiado pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC, que, aliás, fica no campus Marquês de Paranaguá, uma ilha de verde em São Paulo, que nem todo mundo conhece, mas que vale a pena conhecer. Nova Estela sempre trazendo um debate, olhando a ciência numa perspectiva histórica, a ciência na antiguidade, a ciência nos nossos dias e a ciência no futuro. Normalmente a gente tem aqui um convidado da PUC São Paulo, do nosso programa de História da Ciência, mas obviamente a gente também tem bons convidados de outras universidades e hoje, para nossa satisfação, temos o professor Gilson Schwartz, um colaborador de muitos projetos que eu mesmo já participei e que é professor da USP, né, também com quem nós temos uma colaboração estreita, criador da Cidade do Conhecimento, né, isso ele vai nos contar um pouco a história, e dentro da Cidade do Conhecimento, o Gilson não apenas criou uma série de conceitos, ideias, práticas novas, mas ele criou até uma disciplina, né, que ele vai nos contar um pouco, né? A Nova Estela gosta dessas, não é só estrelas novas no céu, mas um pouco de coisa nova aqui embaixo na Terra também, né? Então ele criou a economia. Tá? A gente conhece a economia, aliás, o Gilson é formado em economia, né? Mas ele criou a economia. Então, Gilson, muito bem-vindo à TV PUC. Eu espero que você venha não apenas hoje, mas participe conosco de várias outras bate-papos sobre a ciência. Então, bem-vindo e vamos à tal da economia e cidade do conhecimento. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que tem essa pertinência hoje em dia realmente da ciência se questionar, né? Então, a gente está vendo aí o Fukushima, né, o acidente nuclear. Acho que muita gente hoje deve estar também se perguntando, né? Afinal, para que tanta ciência e tecnologia, né? Na área nuclear a gente vê esse tipo de problema, que é gravíssimo. Na nossa vida diária com a internet, a ciência e a tecnologia também às vezes trazem surpresas desagradáveis, né? Muita gente hoje se pergunta, inclusive, né, com Wikileaks e tanto o cyberbullying, né, quer dizer, esse uso perverso da tecnologia. Então acho que a gente vive hoje um momento de uma certa perplexidade, especialmente do cidadão que não é especializado, que não é cientista, né? Ele está vendo nos jornais, nos telejornais, esses desdobramentos da ciência e da tecnologia que nem sempre são realmente agradáveis ou até inspiradores, são às vezes até assustadores, né? Então o projeto Cidade do Conhecimento, ele já na origem, isso foi 12 anos atrás, ele tinha essa inquietação também. Ele foi, inclusive, um projeto que nasce na USP, oficialmente, em 2001. Né? Então, 2001, uma Odisseia no Espaço. 2001, uma Odisseia no Na Espaço, era o USP. começo do século XXI e era também uma coisa que me deixou extremamente perplexo também, né? Porque você começa o projeto com aquele entusiasmo, logo depois do começo daquele projeto no Instituto de Estudos Avançados da USP, vem o 9/11, né? Vem aquela também uma coisa de deixar a gente perplexo, quer dizer, você usar aviões civis para um ataque terrorista, causar todo aquele estrago, né? Não apenas material e humano, mas também a perplexidade da gente ver aquilo acontecendo ao vivo, pela televisão, pela internet, quer dizer, de novo a gente vê, e muita gente discutiu esse uso da mídia, quer dizer, aquilo foi planejado não apenas por uma eficiência destrutiva do ataque, mas pelo seu efeito simbólico, o fato de que aquilo seria de fato transmitido em tempo real para todo mundo, causando um impacto muito maior nos nossos corações, nas nossas mentes, né, do que apenas, o que já não seria pouco, né, o choque da morte e da destruição. Mas é um efeito que vem pelo simbólico, vem pela representação da violência e não apenas pela violência em si. Isso também me chamou a atenção. Quer dizer, então a Cidade do Conhecimento, ela surge num contexto que é ao mesmo tempo de grandes esperanças. Vamos lembrar também que lá, estou falando dessa época, 11, 12 anos atrás, quando a gente começa
a preparar o projeto, que finalmente é depois selecionado pelo Instituto de Estudos Avançados, também se falava muito do quê? Do bug do milênio. Então você começa a conectar os pontos e começa a ver que a ciência e a tecnologia, em especial as tecnologias que lidam com informação e comunicação, que o pessoal abrevia para TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, trazem um potencial impressionante de transformação do mundo para melhor, e ao mesmo tempo a gente tem sido impactado nesses anos por uma sequência de incidentes, de eventos em que o lado negro da força, vamos dizer assim, né? Quer dizer, Deixa eu dar uma pitadinha. Eu achei legal você ter, coincidência ou não, acho que não é coincidência, quer dizer, você ter localizado o nascimento da cidade do conhecimento exatamente nessa virada de século, milênio, né? Que, sem dúvida, é um marco. Né? É engraçado, né? São datas, né? A gente pensa... parece então, que é uma coisa convenção, totalmente convencional. formalidade. E uma coisa que eu estava pensando enquanto você falava, né, que é interessante do ponto de vista da história da ciência, é que tem muita coisa que aconteceu no século XX e que, se a gente voltar na passagem do 19 para o 20, que foi um momento muito especial, Viena, Berlim, né, a Europa viveu pré-guerra, antes das catastróficas guerras do século XX, viveu um período excepcional na arte, literatura, música, poesia, romance, nossos romances, né, russos, tal, final do século XIX, e na ciência, apenas quântica e relatividade, no mínimo. Eu lembro uma coisa interessante, né, que o Hilbert, um grande matemático, ele escreveu uma espécie de programa para o século XX, no final do XIX, né, que tinha axiomatização da mecânica, tinha teorema da completude, que depois o Gödel vai provar que é incompletude, né? Coisas incríveis, né? E é engraçado você falar assim, quando a gente está passando do 20 para o 21, a gente está com o problema do bug do milênio, que de certa forma mobilizou muito cabeças, né? E orçamentos, e orçamentos, gastou né? bilhões para preparar. Você vê, são diferenças de viradas, né? Uma virada tinha uma nobreza assim, de fazer um programa do Hilbert, né? Nós não tivemos nenhum programa do século XX para o XXI, até porque talvez estava todo mundo tão preocupado com o bug que nem rolou de pintar um programa, né? Mas como você dizia, então daí há essa virada, né? Eu também achei bacana, como você falou, 9/11, né? Assim, simbolicamente, né? Ele vai acabar virando sempre uma referência, porque até talvez escolher a data, né? No 2001, para acontecer, né? O Bin Laden e sua turma, nessa linha simbólica que você falou. Eu, por exemplo, aqui em São Paulo, eu nunca esqueço, a gente estava começando a organização de um projeto que agora está acontecendo, a realização dele, que é a construção de um museu judaico. Tá? A PUC tem uma cátedra de cultura judaica que vai ser parceira desse museu. E eu me lembro que no dia do 9/11 a gente tinha uma reunião das mais importantes para começar a montar o grupo de sociedade dos amigos do museu em 2001. Nós estamos em 2011, agora já está em obra, o prédio e tal. Mas é engraçado que a gente nunca vai esquecer que naquele momento de criar o museu, né, como você está dizendo, criar a cidade de conhecimento, acontece uma coisa tão destrutiva, né? Mas são as dialéticas da... Exatamente, que abala a confiança e te coloca já de antemão, no começo do projeto, um desafio de fazer isso que é tão fundado na ciência, na tecnologia, que é a internet, realizar ao máximo o potencial construtivo e não destrutivo. E outra coisa bacana, depois, agora já vamos encerrar esse preâmbulo, né, para você poder avançar, é que a tua abordagem inicial sobre esse debate sobre a ciência, né, na verdade também é a origem do Nova Estela. Nova Estela é o nosso programa aqui da PUC, já está no 5º ano, né, mas ele tem uma origem, o nome Nova Estela, né, de uma revista e editora, né, que eu participei junto com outras pessoas nos anos 80. Está bem antes, né? E é legal porque o nosso manifesto, assim, quando a gente lança, né, a revista, tudo, era uma revista papel ainda na época, né? E a gente, se bem que a gente já fazia no computador para editar o editor de texto, mas no final das contas era uma impressão papel, né? A revista, ela tinha exatamente esse enfoque que você falou, quer dizer que isso também é uma coisa importante na história da ciência. A gente tem um período, século XVI, XVII, que a ciência tem que se vender para a sociedade, né? A sociedade tem que
depois de séculos, com outras formas de compreensão da natureza, filosófica, metafísica, religiosa, tudo, tem que compor, né, com uma nova onda de experimentação, matemática e tal, ela tem que se vender. Quer dizer, não era óbvio para quem financiava as coisas que ciência era legal, ia dar certo, e não era uma mera hobby, brincadeira de criança, porque aliás é, né? Mas tem que ser alguma coisa a mais. Então ela tinha que se vender. Tinha livros de astronomia para a corte, porque as senhoras da corte movimentavam o dinheiro de mecenas e tudo mais, né? E depois a ciência se fixou, quer dizer, hoje em dia isso é um problema do Brasil, né? Há uma identificação entre desenvolvimento e ciência e tecnologia, né? Já não é tão necessário se vender. Mas ela, de novo, precisa se vender, como você falou, porque houve esse quase ponto aí de inflexão, onde depois de, sei lá, século XIX, quase todo o século XX, de grande ciência bom, né? Seja de esquerda, direita, capitalista, socialista, todo mundo achava que todo ciência é mundo progresso. joga as fichas na ciência que vai dar tudo certo. O homem vai poder descansar, a alma vai se resolver pela análise, psicanálise, psiquiatria, tudo vai dar certo, né? E é o que você falou, quer dizer, o Nova Stella nasce dessa... E a minha própria área, na história da ciência, ela começa a ter até institucionalização, na USP, na PUC, no mundo, né? Por essa necessidade de que a ciência não é mais óbvio que ela, entendeu? Ela é boa, né? Essa ideia dela é boa. Eu gostei do teu approach, quer dizer, foi em cima dessa reflexão que a gente pôde ir crescendo, né? Não é por acaso, né? Porque realmente, bom, a minha formação, vou puxar um pouquinho aqui para trás para me explicar e ver como a gente tem essa convergência que é interessante. Eu fiz o colégio no Bandeirantes, que é um colégio importante aqui de São Paulo, com muito foco em ciências exatas, né? Então me preparei para fazer engenharia, mas já sabendo que eu não ia fazer engenharia. Eu tinha uma paixão pelas coisas do conhecimento, da ciência. Então eu achava que seria legal fazer um colégio focado em exatas, mas já sabendo que eu ia para humanas. Isso é o que determinou toda a minha trajetória. Depois, porque eu fiquei o tempo todo, até hoje, essa minha grande paixão, combinar exatas com humanas, quer dizer, tecnologia com aspecto social. Acabei fazendo economia e ciências sociais na USP, me formei nas duas, e pelo contraponto das disciplinas, e sempre a questão metodológica, o objeto de cada uma, mas como assim, a economia não é uma ciência social, e toda essa discussão metodológica e epistemológica, acabei também ali já no final dos anos 70 e começo dos anos 80, participando e frequentando muito o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência na Unicamp, que tinha seminários, publicava revistas, e acabei fazendo toda a minha trajetória de pesquisa no mestrado e no doutorado, voltada à filosofia da ciência, história da ciência, no caso da economia, né? E aí sempre me questionando, diante dos autores clássicos da economia, mas afinal, é ciência, não é ciência? O que tem de científico e onde que está o limite da ciência? Então a Cidade do Conhecimento, ela reflete essas inquietações que vieram ao longo dos anos, realmente uma preocupação muito grande com a ética na ciência, ou as conexões entre o que parece ser algo absolutamente objetivo e positivo, com dimensões que são mais normativas e subjetivas, né? E a ideia de cidadania que está no nome, nessa metáfora que a gente criou para designar um projeto de inclusão digital, Cidade do Conhecimento. Então, na época, era a Web 1.0, ou talvez ainda menos 1.0, não tinha chegado nem na 1.0, não tinha web. Então, acho que na verdade, era a internet menos 1, porque era só e-mail. Basicamente, era e-mail e você entrava ali pelos... Não dá para acreditar que existiu essa época. Que existia uma época em que não tinha gráficos, não tinha um visual, era tudo texto. E eu lembro, nossa, minha total felicidade quando eu descobri que dava para entrar na Biblioteca do Congresso americano para pesquisar livros usando Catálogo, a internet pela linha de escada. Você ligava o computador num modem, fazia aquele barulhinho, e aí você ficava sempre aquele frisson do barulhinho, né? Conectou. A sensação de estar conectado, eu acho que hoje se banalizou. Você liga o computador e já está na internet. Mas eu sou da época, Jurássico, né? Em que o próprio momento em que você acionava aquilo tinha um ruído ao longo do qual, que durava poucos segundos,
mas aquilo tinha como uma mise-en-scène, aquilo tinha um ruído, fazia um barulhinho, um bip, e aí você de repente estava dentro de uma biblioteca no Congresso dos Estados Unidos pesquisando. É fascinante, para quem gosta de ciência, de conhecimento, fascinante. Aquilo me pegou de cara como algo que traria grandes transformações, e aí comecei a transformação por mim mesmo, fui saindo da área de economia, estrito sensu, que eu sempre trabalhei como economista, jornalista na área de economia, fui economista do Bank Boston, que hoje nem existe mais o banco, né? Mas trabalhei muito como economista, mas cada vez mais puxando essa conexão entre a economia, a tecnologia e, no fundo, a principal tecnologia dessa virada do século XX para o século XXI, que é a tecnologia que lida com informação e comunicação. É um tripé. Comunicação, tecnologia e economia. Então, a Cidade do Conhecimento veio na esteira de um concurso feito pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, em 98 para 99, então ainda no século passado, e que propunha o desafio de se entender aquilo que viria a acontecer logo mais, que era a www. Então, na época tinha e-mail, né, mas ainda a interface gráfica era muito limitada, era basicamente textual, né, e aí nessa virada do século XX para o século XXI, realmente vem o audiovisual. A internet se torna uma experiência de imersão, interação e imersão audiovisual. Quando eu percebi essa mudança, larguei tudo e apresentei esse projeto. Vamos transformar essa internet, pelo menos na USP, como um ponto de conexão à cidadania pelo conhecimento. Na época, só se falava de sociedade da informação, e aí vinha a Web 1.0, cujo grande objetivo era acesse a informação que alguém colocou lá. Então, vamos acessar a biblioteca do Congresso, vamos acessar os sites. Depois teve uma grande onda dos portais, e aí muita gente fazia grandes discussões na diferença entre site e portal. Portal, depois vieram os que falavam em vortal. E aquilo não parava de evoluir, quer dizer, praticamente cada 2, 3 meses, novos conceitos, novas tecnologias, uma dinâmica de inovação extraordinária. Mas eu, naquele momento, a minha intuição, a minha, vamos dizer assim, sacada, meu momento eureka, foi exatamente chamar a atenção para o potencial que essa tecnologia tem de democratizar a produção de conhecimento, e não apenas o acesso à informação. E acho que foi isso que, no final das contas, pesou na comissão julgadora daquele concurso para selecionar a Cidade do Conhecimento como um projeto promissor. Porque enquanto se falava muito de sociedade da informação e acesso, eu já insistia que o importante naquele... Então, Justo, deixa eu aproveitar até para a gente aprofundar aí na perspectiva da história da ciência. Meu papel aqui é sempre dar umas costuradas e de volta, né? Batendo bola. É interessante porque essa eureka, momento eureka que você falou, ele converge a uma tese que não é minha, né? Eu achei aí meus caminhos pela história da ciência, né? De que a introdução do livro impresso, lá em Gutenberg, na época das navegações, grandes transformações, um outro momento de muitas eurecas, né? Claro. Teve esse significado exatamente do que você falou, quer dizer, não é apenas que com a impressão do livro eu pude democratizar o acesso, isso, óbvio, Claro, foi muito forte, né? Mas o que aconteceu? A produção do conhecimento se expandiu muito, por isso, essa é uma das teses para entender o que aconteceu que, de repente, em 200, 300 anos, a gente produziu mais do que 5 mil, 6 mil, 7 mil. Muita gente fala, não, é um método que é bom, é a matematização que é boa, tudo. Acho que, claro, que tudo isso converge, mas mais do que tudo, é o que você falou, quer dizer, você amplia a possibilidade que um baiano, gosto sempre de dar esse exemplo, né? Baiano em 1500, não estou falando baiano de hoje, era a capital do Brasil, né? Então, lá na Bahia, um jesuíta que ia lá fazer o seu trabalho missionário e que era interessado, porque naquela época era tudo muito mais integrado, né? Não era tão ainda separado. Esse jesuíta podia ser um cara, um astrônomo, né? Como Galileu aprendeu muito com os jesuítas, tudo. E ele podia ter um telescópio, sei lá, em 1600 e pouco, tal. E esse telescópio, é interessante que a informação que ele conseguia, observando lá de Salvador, lá num cantinho gostoso da Bahia, tal, essa informação acabava sendo publicada, aí vem a impressão. E o Newton vai citar
no Principia, uma observação tal. O próprio baiano, né, o português que estava lá na Bahia, junto com as pessoas que já estavam também brasileiros se formando, ele trazia da Europa livros impressos em Portugal que traziam as novidades do Hilton, de 1000 outras pessoas que estavam acontecendo. Então, é isso que você falou, quer dizer, isso foi um momento, né, um momento através de papel e circulação de papel. Papel no navio não é web nenhum, dois, Nem três, quatro, menos um, né? mas você entende? Já é Imagine, web, já conexão. já é a conexão do conhecimento e da produção, né? Que é isso que eu falei, esse detalhe que você pegou, que muitas vezes escapa, não é só você ter o acesso. O acesso é fundamental. E é legal, agora eu não vou aprofundar agora, senão a gente rouba o teu tema, né? Mas só para você ter uma provocação, eu tenho um grupo de pesquisa agora que está estudando, né? Até onde esse processo pôde ir, as limitações que a distribuição e comercialização, mas não é só comercialização monetária, não é só questão financeira, mesmo lugares onde... Distribuição, ela tem limitações, obras raras, você não vai conseguir distribuir. Então, é interessante assim, você vai ter as bibliotecas no mundo fazendo um papel de centros de pesquisa, no fundo, né? Mas também, assim, eu não vou poder ter a Biblioteca Pública de Nova York em toda a cidade americana, nem a Biblioteca Nacional em toda a cidade brasileira. E daí nós vamos chegar numa nova, chegando de volta à tua cidade do conhecimento, num novo momento onde a gente começa a antecipar uma outra revolução, que é, né, uma revolução do livro ou do suporte para o conhecimento 2.0. Agora, não é do Gutenberg, é uma outra esse acho que é o grande que a gente ponto. otimisticamente acredita que será muito maior. Eu acho que mais profunda, né? Justamente em função daquela percepção do mau uso, do uso perverso ou destrutivo. Isso me levou a buscar, então, tanto como pesquisador quanto como, vamos dizer, empreendedor, ativista, o lado bom, o lado luminoso, o lado ensolarado, o lado estelar, né, dessas inovações. E aí me perguntar, bom, então o que tem de novo com relação ao livro? O que tem de novo com relação à tecnologia? Porque a tecnologia também vem evoluindo desde a Idade da Caverna. Quer dizer, qual é realmente a grande novidade da web? Quando eu falo cidade do conhecimento, então eu vou nessa linha, né, quer dizer, a produção, mas você mesmo aqui colocou. Veja, o livro também já é, historicamente, uma plataforma, vamos dizer assim, uma ferramenta que favorece a produção. Então, quando eu falo cidade do conhecimento, o que eu tento, e ao longo dos anos eu venho pesquisando mais e insistindo cada vez mais nisso, é que a novidade não é da relação entre tecnologia e produção de conhecimento, que isso vem realmente ao longo da história evoluindo. Claro que ficou mais rápido, o digital acelera, cria novas possibilidades, torna o audiovisual, a imersão, a interação, características essenciais desses novos meios, mas, na minha opinião, a virada, realmente o ponto conceitual que faz a diferença realmente, como eu diria o ex-presidente Lula, né? Nunca antes na história da humanidade. E eu acho que aqui nós temos um ponto. Nunca antes na história da humanidade o conhecimento foi condição de cidadania. Porque a tecnologia, o conhecimento, claro que ao longo dos séculos e dos milênios foram essenciais para a evolução das sociedades, as formas de dominação. Evidente, quem tinha pólvora, quem tinha ferro, né? Quer dizer, ao longo do tempo a tecnologia, inclusive nos seus usos militares, determinou, né, situações de conflito, quem ganhava, quem perdia, mas realmente só a partir do final do século XIX e aí o século XX vai marcar nessa grande movimentação pela democratização do conhecimento, né, mas só realmente no século, vamos dizer, no final do século XX, quando vem a internet, começa a ficar claro que a condição para você ser cidadão não é, vamos dizer, ter emprego ou ter o título eleitoral, de fato é ter conhecimento. Isso eu acho que a gente pode olhar sociedades em outras épocas, onde quem tinha conhecimento, claro, tinha uma posição diferenciada na sociedade, mas não havia um movimento, então todo mundo tem que ter conhecimento. Quer dizer, houve princípios disso. O iluminismo, claro, foi um princípio disso. Olha, quem não estudar, né, quem não se iluminar, quem não se ilustrar, vai ser um cidadão de segunda. Mas isso foi uma mensagem que, digamos, apareceu ali, mas logo depois vieram outras mensagens. Quer dizer, vai ser cidadão quem fizer a revolução, ou quem dividir os meios de produção, quem socializar. Teve várias utopias
projetaram a cidadania em elementos que não eram, estritamente falando, o conhecimento. A grande utopia, que é o comunismo, o socialismo, foi isso. Olha, vai ser cidadão, ou existirá cidadania, quando houver uma socialização, um compartilhamento dos meios de produção, ou o fim da propriedade privada. Isso também já se acreditou de forma radical, levando também a muita destruição, morte, perseguição. Outros em outras linhas. Então agora será cidadão quem tiver alinhamento com o imperador A ou B, o ditador, a nacionalidade. Muita gente já colocou também que cidadania é você ser o cidadão nacionalista. Ao longo dos séculos, a cidadania ela foi se amparando em aspectos, vamos dizer, políticos, né? Mas realmente eu acho que só nessa virada do 20 para o 21, de fato, a exclusão é a exclusão de quem não estuda, é a exclusão de quem não se informa, é a exclusão de quem não procura ser alguém. Não só com capacidade de acessar informação, comunicação e conhecimento, mas também de produzir a sua própria Gilson, informação. nós estamos com o tempo um pouco avançado. Eu queria te dizer o seguinte, esse último ponto que você levantou é também algo que compartilhamos aqui, o Nova Estela, o nosso programa todo, que é parte da nossa busca da história da ciência, da epistemologia, é colocar essa perspectiva, né? Quer dizer, a gente precisa... E o Brasil ainda, mais grave ainda, porque nem talvez aquela tarefa do iluminismo, do livro impresso, nós ainda, eu como, você sabe, batalhador de biblioteca, papel ainda nesse país, ainda estou nessa. Mas nós vamos ter que voltar, obviamente, porque o nosso tempo está terminando. Já falou que... O tempo voa. Nova Estela Ciência em Debate, um programa da TV PUC que vai chegando ao seu final. A nossa ideia, sempre eu termino lembrando, né, que quando o céu era de estrelas fixas, eterno, encerrado o assunto, né, já conhecemos tudo, de repente, né, lá na época da Renascença, tal, o Tycho Brahe enxerga lá uma estrela nova e com uma estrelinha nova no céu, tudo se transforma e estamos conhecendo esse mundo. A gente voltará com o Gilson em um novo programa Nova Estela Ciência em Debate.